Você já parou para pensar que o primeiro assassinato da história não foi cometido por um monstro, mas por um homem comum? Antes de existirem leis, prisões ou tribunais, o sangue de um irmão foi derramado pela inveja. Essa é a história de Caim, o homem que deixou o pecado falar mais alto que a voz de Deus. Caim nasceu fora do Éden. Ele não conheceu o paraíso, não andou com Deus como Adão andava. Ele cresceu ouvindo histórias de um lugar perfeito, que ele nunca viveu. Caim era o primogênito, o primeiro filho da humanidade, trabalhador da terra, forte, esforçado. Já Abel, seu irmão mais novo, cuidava das ovelhas. 2 irmãos, 2 caminhos, e um mesmo Deus observando tudo. Chegou o dia da oferta. Abel levou o melhor do seu rebanho. Caim levou o fruto do seu trabalho, mas sem o coração. Deus olhou e aprovou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E aqui nasce algo perigoso. Não foi a oferta que Deus rejeitou, foi o coração de Caim. E naquele momento, o que deveria ser correção, virou ferida, virou raiva, virou inveja silenciosa. Deus então fala com Caim, não com julgamento, mas com aviso. O pecado está à porta e deseja dominar você, mas você deve dominá-lo. Deus deu escolha, Deus deu tempo, Deus deu chance. Mas Caim decidiu calar a voz de Deus e ouvir a voz do próprio ego. E é aqui que a história fica sombria. Porque quando o homem ignora o aviso de Deus, as consequências nunca atingem só ele. Se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo. Você acha que Caim poderia ter evitado tudo isso? Todo pecado começa pequeno, silencioso, mas quando não é enfrentado, ele cresce. O que estava no coração de Caim agora não era mais só inveja, era decisão. Ele não discutiu com Deus, não pediu ajuda, não se arrependeu. Ele apenas chamou Abel para caminhar. Vamos ao campo, disse Caim. Nada parecia errado. Nenhum grito, nenhuma briga. Abel confiou. Afinal, era seu irmão mais velho, o primeiro filho de Adão, aquele que deveria proteger. Mas o pecado não avisa quando vai agir. E ali, longe dos olhos de todos, Caim deixou o coração falar mais alto que a consciência. A Bíblia não descreve o método, e talvez isso seja proposital. Porque não importa como Caim matou Abel, importa por quê. Ele matou porque não suportou ver alguém aprovado por Deus. Matou porque preferiu eliminar o irmão em vez de confrontar o próprio erro. E naquele instante, o mundo conheceu algo novo, o sangue inocente derramado pela inveja. Não houve aplausos, não houve alívio, só silêncio. A terra, que antes recebia sementes, agora recebia sangue. E o que Caim não sabia é que o céu nunca fica em silêncio diante da injustiça. Deus pergunta: onde está Abel, teu irmão? E Caim responde com a frase que atravessou séculos: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Uma mentira, um coração endurecido, um homem tentando enganar Deus, mas ninguém engana o Criador. Deus então declara: a voz do sangue de teu irmão clama da terra. Mesmo morto, Abel fala. Mesmo em silêncio, o justo é ouvido, porque Deus vê o que o homem tenta esconder. Caim achou que tinha se livrado do problema, mas o verdadeiro castigo ainda estava por vir. O pecado pode até ser cometido em segredo, mas a consequência sempre é pública. Caim achou que tinha resolvido tudo no campo, mas Deus ainda não tinha terminado. Deus declara: agora és maldito sobre a terra, que abriu a boca para receber o sangue de teu irmão. A mesma terra que antes produzia frutos para Caim, agora não produziria mais nada. Ele não perderia apenas o irmão, perderia o sustento, o propósito e a estabilidade. Caim se tornaria um errante, um homem sem lugar, sem descanso e sem raízes. Pela primeira vez, Caim fala com emoção: é maior a minha maldade do que a que eu possa suportar. Mas perceba algo profundo: Caim não chora pelo irmão, chora pela consequência. Ele não diz, pequei. Ele diz, não aguento o castigo. O arrependimento ainda não tinha chegado. Deus então o expulsa da presença. Caim passa a viver na terra de Nod, um nome que significa errante.
Não era só distância geográfica, era distância espiritual. O pior castigo não foi vagar pela terra, foi viver longe da presença de Deus. Caim teme. Qualquer um que me encontrar me matará. Ele entende algo tarde demais. Quem tira a vida passa a viver com medo de perdê-la. O pecado gera paranoia, insegurança e culpa. Então Deus faz algo surpreendente. Ele coloca uma marca em Caim, não para honrá-lo, mas para protegê-lo. Mesmo punindo, Deus mostra misericórdia. Mesmo julgando, ele limita a violência. Isso revela algo profundo. Deus não se alegra com a destruição, nem mesmo do culpado. Caim saiu da presença de Deus vivo, mas carregando uma marca eterna. Caim não morreu naquele dia. Ele seguiu vivendo. Construiu uma cidade, teve filhos, deixou descendentes. Mas repare, a Bíblia nunca mais registra um diálogo direto entre Deus e Caim. O castigo mais duro não foi vagar, foi viver sem ouvir a voz de Deus novamente. Os filhos de Caim prosperaram aos olhos humanos. Houve avanço, cultura, técnica, arte. Mas também houve violência crescente. Um de seus descendentes, Lameque, diz: matei um homem por me ferir. O pecado que começou com inveja terminou em orgulho da violência. O que não é tratado na raiz sempre volta mais forte na próxima geração. Caim nos ensina algo que poucos querem ouvir. Você pode adorar, trabalhar, construir, prosperar e ainda assim estar longe de Deus por dentro. Deus não rejeitou o esforço de Caim. Rejeitou um coração dividido, orgulhoso e fechado. A história de Caim não é sobre um assassino antigo, é sobre qual voz você escolhe ouvir hoje. Deus avisou, Deus alertou, Deus deu chance, mas Caim escolheu alimentar a raiva. O pecado sempre começa pequeno, mas nunca termina pequeno. Enquanto o sangue de Abel clamava da terra por justiça, séculos depois, outro sangue seria derramado. E esse sangue não clamaria por vingança, mas por perdão. A Bíblia mostra dois caminhos, o de Caim, marcado pela inveja, e o de Cristo, marcado pela graça. A escolha continua sendo nossa. Se essa história falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo. Qual história da Bíblia você quer ver contada aqui no canal? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso hoje.